O nosso encontro de hoje é para falar sobre o papel do psicólogo que trabalha dentro de hospitais. Então vamos começar organizando um pouco o que significa isso. O papel do psicólogo clínico que trabalha dentro dos hospitais. Esse é o primeiro recorte que nós temos que fazer. Porque nós teremos dentro do hospital, que é uma instituição, várias outras possibilidades de trabalho do psicólogo. A primeira dessas possibilidades é trabalhar dentro do recursos humanos. Então existe um saber específico que é compreensão da organização hospital, como uma organização, como um supermercado, uma escola, enfim. Ela é uma organização, um banco é uma organização. Então esse colega tem conhecimentos, ou deverá ter conhecimentos, em psicologia organizacional, apesar de ele trabalhar dentro do hospital. A outra possibilidade é o colega ser um psicólogo clínico, mas que foi contratado para atender os funcionários da instituição enquanto pessoas que também adoecem. Uma pessoa que precisa de um afastamento, que teve um luto na família, que está tendo alguma dificuldade para trabalhar, para se organizar no trabalho por conta de questões pessoais. Esse psicólogo é clínico, mas ele trabalha dentro do hospital, mas ele faz uma clínica para os funcionários. Existe uma terceira possibilidade que tem despontado com mais frequência por causa desses tópicos mais modernos, que são os psicólogos que trabalham dentro da instituição, mas que discutem o clima institucional, visando questões de qualidade, de certificações de excelência, de padronização de trabalhos, enfim. Este psicólogo deverá ter conhecimentos em instituições. Ele não precisa ser clínico, ele é mais organizacional, mas voltado para as instituições macro senso. E por fim, então, não menos importante, é o nosso tema de hoje, é o psicólogo clínico trabalhando dentro de hospitais. Esse psicólogo tem para si a tarefa de atender os pacientes e seus familiares. Sempre essa dupla, paciente e família. Num processo de adoecimento que vai desde o diagnóstico do adoecer até todos os seus passos. As intervenções, a reabilitação, a cronicidade desse adoecer, a reinserção no mercado de trabalho, o acompanhamento, por exemplo, das dificuldades cognitivas de um adoecimento que estejam atrapalhando, por exemplo, a organização dessa pessoa dentro da escola ou dentro da carreira que ela quer seguir. Enfim, psicólogo clínico em hospitais atende paciente e família no processo de adoecimento. Essa é a definição do que faz um psicólogo. Por quê? Com o psicólogo clínico e o outro sendo uma pessoa, nós podemos identificar vários tópicos onde nós, como psicólogos, poderíamos ajudar. Vou dar um exemplo. Suponhamos que nós tenhamos uma criança que vai fazer uma cirurgia, que tem um processo crônico de adoecimento, que é sindrômica, enfim. Aí ela vem para esse psicólogo clínico que trabalha dentro do hospital e ela tem um problema de motricidade, de psicomotricidade. Essa psicomotricidade ela não será atendida no hospital, a menos que seja um hospital de reabilitação, né, lógico. Mas ela não será atendida no hospital. Então, o psicólogo clínico identifica essa necessidade e faz o devido encaminhamento. Não é para o seu atendimento, porque o foco dele deve ser o processo de adoecimento em si. Uma criança que está com problema oncológico, cardíaco, até ortopédico, enfim, é isso que nós vamos atender. Então, a área de atuação é bem clara, bem estrita, ela não deve ser confundida com nenhuma das outras tarefas. Fica aqui um alerta, porque muitos administradores hospitalares entendem que contratar um psicólogo é para fazer tudo, de cuidar da recepção dos funcionários que estão na recepção até atender o paciente e família. Não aceite, né? São saberes completamente diferentes e fica praticamente impossível
o mesmo profissional servir com os vários chapéus, né? Os vários chapéus. Não tem sentido. São conhecimentos completamente diferentes. Então, vamos para uma outra questão que é o que nós temos ouvido com muita frequência, o que a gente ouve com muita frequência, é que o psicólogo hospitalar não existe. Existe um psicólogo da saúde. Então, eu gostaria de falar sobre isso. A primeira abordagem é: saúde, dentro do nosso país, e em qualquer outra situação, internacionalmente, vamos chamar assim, é um processo. Primeiro você tem a saúde preventiva, que são aquelas de vacina para crianças recém-nascidas, acompanhamento de parto, de perinatal, acompanhamento desta mulher que engravidou. Daí você tem uma coisa mais complicada, por exemplo, uma hipertensão, que exige um acompanhamento, mas não uma internação. Tudo isso é feito em ambulatório, tudo isso é feito num posto de saúde, lá perto da casa do sujeito, onde ele possa ir com frequência, onde ele possa ter um acompanhamento, ser conhecido por esta comunidade profissional, enfim, e entrar nos dados epidemiológicos. Isto é um tratamento de saúde. Agora, fica um paradoxo porque o psicólogo hospitalar trabalha, não é com a saúde, ele trabalha com adoecer. Então, nesse processo todo, nós temos uma atenção primária, que é aquela primeira, lá perto da sua casa, uma atenção secundária, que é aquela que vai exigir um pouco mais de acompanhamento, já temos um adoecimento, mas que pode ser curado, e depois nós temos um atendimento terciário, onde ele já precisa de uma internação, de uma cirurgia que pode ser resolutiva ou não, e um atendimento quaternário, que são aquelas situações de maior complexidade, por exemplo, transplantes. Aquelas situações onde você tem crônicos, onde você tem até cirurgias que eu vou chamar, ou atendimentos, acompanhamentos até de ordem experimental numa fase clínica. Então veja bem, quando você fala que não existe psicólogo da saúde, você reduz tudo para o psicólogo quando você fala que não existe psicólogo hospitalar, e que você reduz tudo para psicólogo da saúde, você está confundindo os locais onde esse atendimento, onde essa atenção profissional vai ser exercida. O psicólogo que trabalha na unidade primária de saúde, na unidade básica, não tem os mesmos conhecimentos do processo de adoecimento que tem um psicólogo que está trabalhando dentro do hospital. Aquele é hospitalar, este aqui é de ambulatório. Este aqui é trabalhando, apesar de chamar saúde, trabalha só com saúdes preventivas. Aquele outro do hospitalar trabalha agora com umas saúdes, né, dentro do seu processo de adoecimento. Então o sujeito já não é mais saudável, ele é adoecido. Faz parte, né, do binômio saúde e doença. É um contínuo. Se vocês entrarem na associação, por exemplo, americana de psicologia, vocês vão ver que existe lá um bloco chamado Psicologia da Saúde. E esse Psicologia da Saúde, curiosamente, só trata de adoecimentos. Então, fica um pouco confuso essa terminologia. Então eu respondo a essas pessoas que dizem que psicólogo hospitalar não existe, que elas estão profundamente equivocadas. Existe porque nós estamos determinando o local de trabalho. E que características tem esse local de trabalho? Que faz com que o atendimento clínico seja tão diferente, ou seja diferente. Então, se você tem um psicólogo clínico e ele está trabalhando dentro de um consultório, a primeira grande diferença é que o paciente chega andando. Então ele vem da casa, ele vem do escritório, ele vem da comunidade andando e chega dentro do consultório. O psicólogo está sentado esperando por ele. Entra, fala o que tem que fazer, a realidade que ele traz é a realidade segundo ele, somente ele, e vai embora. Quando você está dentro de um hospital, a primeira diferença é que o psicólogo está onde as coisas estão acontecendo. Então, se teve uma parada cardíaca no leito ao lado,
o seu paciente assistiu àquela parada cardíaca, você tem que entender esse ambiente onde esse paciente está inserido. Então, você é que vai até ele. E a realidade da descrição desse processo de adoecimento e da relação toda que há com a equipe multiprofissional está à sua disposição. Você não precisa só colher os dados que esse paciente está te informando. Você pode, você mesmo, observar o ambiente onde esse paciente está inserido e confrontar com a realidade que ele está trazendo, a realidade interpretativa dele. Esse ponto é fundamental. O outro ponto interessante é que dentro de um consultório, mesmo que você retorne a informação, ou que esse paciente tenha sido encaminhado por um colega médico, fisioterapeuta, enfim, e você retorna para dar a sua opinião, ainda assim você está nessa sala e o outro está na outra sala. Dentro do hospital você está junto com a equipe. A equipe sofre igual, a equipe tem as mesmas perguntas, a equipe tem os mesmos acessos a todos, tem acesso ao prontuário, acesso ao que o outro escreveu, como o outro entendeu. Então, esta conjunção de informações é muito mais dinâmica e muito mais necessária do que aquela que você tem dentro do hospital, dentro do consultório, desculpe. Então, o psicólogo hospitalar está imerso no ambiente junto com o seu paciente, com a família, circundado por todos os membros da equipe multiprofissional. Essa é a grande diferença do exercício clínico da profissão. Dentro de um lugar consultório, dentro do outro lugar hospital. Esse ponto me leva a uma outra reflexão. Muitos colegas dizem que eu trabalhei em hospital, mas quando você vai verificar, eles fizeram bons trabalhos acadêmicos, para titulação acadêmica, para um doutorado, para um mestrado, ótimos trabalhos, mas pontuais. Eles foram lá, fizeram a coleta de dados e foram embora. Quando eu falo em psicólogo hospitalar, eu estou entendendo uma pessoa que esteja investida funcionalmente do seu papel dentro do hospital. Isso quer dizer, ele é um funcionário do hospital. Este é o psicólogo hospitalar. Não é aquele que entra, faz o que tem que fazer e vai embora. E com isso a gente vai fazer um recorte na história da psicologia, da psicologia hospitalar no Brasil, né? Obviamente tiveram trabalhos fantásticos, mas que eram para titulação acadêmica. A pessoa coletou os dados, decidiu alguma coisa, definiu alguma coisa para o conhecimento e se foi. O psicólogo hospitalar é aquele que construiu junto, aquele que esteve com a equipe, que esteve com o paciente, com a sua família, que esteve aprendendo a adequar conceitos numa unidade de terapia intensiva, sofreu os desafios, por exemplo, de implantar procedimentos novos, tipo um transplante, seja ele do que for, de perceber como vamos fazer uma avaliação mais adequada para as limitações físicas que aquele paciente tem, desde um esforço para fazer um trabalho durante uma hora, desde um esforço, por exemplo, para movimentar os braços, enfim, nós temos que adaptar instrumentos. Esta é a produção da psicologia hospitalar. Acredito que esse recorte seja fundamental para a gente entender quem é esse sujeito, esse profissional, que daí nós vamos cair no perfil. O perfil é o que você precisa de conhecimento. Você precisa de um conhecimento de clínica, saber fazer uma boa entrevista, saber perceber contingências, tipo como eu vou usar o tempo do paciente e o meu tempo, ou o tempo do instrumento, ou o tempo da entrevista, por exemplo. Saber entender como eu vou perguntar, como eu vou conhecer o que a equipe multiprofissional faz, para que eu possa comparar com aquilo que o paciente me traz, para eu tentar perceber qual é a diferença que existe entre esses dois olhares e perguntar se isto é uma diferença do paciente. Se é ele que está tendo uma dificuldade de compreensão, se a equipe não está sabendo transmitir, enfim, nós estamos lá no meio. Essa participação é que faz esse grande desafio. Outro ponto do grande desafio
é que dentro do consultório é tudo arrumadinho, né? Você tem um paciente a 1, às 2, às 3, às 4, de terça ou quinta, enfim. Dentro do hospital você nunca sabe o que vai acontecer. No dia de hoje, você chega, tem uma entrevista mais ou menos acertada, que vai ver com o seu paciente que está acamado e naquele dia o paciente faleceu. Ou foi de alta, ou irá de alta. E aí você tem que ser resolutivo no encontro, o mais resolutivo possível naquele encontro. Não dá para ficar fazendo segmentos de ano inteiro, porque esse paciente vai embora. Aqui dentro do Hospital das Clínicas, nós temos um outro agravante, que é atender o Brasil inteiro. Então, esse paciente começa um vínculo contigo, começa uma boa produção interna, que é isso que nós estamos incentivando, de repente ele volta para o Acre. Então, como é que nós vamos fazer essa pessoa sensível, sensibilizada, necessitada, aproveitando essa tarefa de se rever, de rever os seus princípios, junto do adoecimento, como é que ela vai adaptar os seus limites, seus hábitos, e é interrompido porque ele vai para um outro lugar distante. Então, esse é o desafio, eu acho que isso, particularmente, é o que me cativa, e o que tem me cativado, é você ser resolutivo, você perceber que aquela sua intervenção naquele dia tem que ser total e absoluta, e aí você começa a rever alguns conceitos sobre o tempo de duração de uma psicoterapia, sobre o grau de intervenção que você pode fazer e de orientação que você vai dar para essa família, de contato com outro colega que você tem que transferir o caso, enfim. E também as características pessoais, né? Porque não é fácil como pessoa lidar com as perdas do outro, que são suas também, né? Morreu, amputou, vai ter que fazer um transplante, ninguém sabe, está na fila de espera, a gente não sabe se vai dar tempo. Então, essas questões, elas te remetem forçosamente a ser uma pessoa melhor, porque o tempo inteiro você vai ter que se definir. O que eu faria? Como eu entendo? Como eu estou nesse sofrimento? Você vê o sofrimento do outro, e não é só uma questão de identificação de idade, de gênero, ou até de proximidade, por exemplo, identificando com uma pessoa da sua família. Não, é como pessoa mesmo. Ressuscita ou não ressuscita? O que é a morte? O que é a vida? Nós podemos fazer qualquer coisa, vamos pagar qualquer preço? Qual é a minha relação com as máquinas, por exemplo? Com o ambiente de unidade de terapia intensiva? Posso pôr a mão? Tenho que me sentar? Enfim, o tempo inteiro você está sendo remetido, ou como profissional ou como pessoa. O tempo todo. E isso daqui é bem instigante. Isso, para mim, é o emocionante de trabalhar com psicologia hospitalar. Outra questão que sempre vem à tona, os colegas perguntam, então, qual é a abordagem que a gente usa, a abordagem teórica que a gente usa dentro do hospital? Olha, nós temos que entender primeiro a instituição. O que é essa instituição? Essa instituição é um local de busca de uma certeza, de busca de uma decisão. Nós vamos fazer. Para fazer, nós precisamos de parâmetros. E esses parâmetros são baseados em números, são baseados em posições. Vamos fazer assim? Não. Vamos fazer assim? Isso deu resultado, aquilo não deu resultado. Então, nós temos que dar o foco nesse tipo de instituição. O que a instituição nos demanda? Ela nos demanda uma colaboração de ordem positiva. O que você faria? Como você está entendendo? É rápido, curto, sem dor. Você tem que se posicionar. Então, dessa forma, qualquer abordagem teórica em psicologia é possível, desde que a sua contribuição seja relevante do ponto de vista da equipe. Então, você pode ser psicanalista, você pode ser behaviorista, você pode ser aquilo que te der mais conforto, mas que você realmente saiba o que está fazendo. De forma que você pode dar uma orientação para a equipe. Esta é a linha teórica que você deve seguir.
qualquer uma. Saiba o que está fazendo, se aproprie dos conhecimentos de fato e contribua. Essa contribuição, aí sim, nós temos que adaptar um pouquinho o instrumental teórico. Essa contribuição ela tem que ser de ordem da velocidade com que a equipe trabalha, com que a instituição trabalha. Então, se eu sou uma psicanalista, esse processo ele não pode ser o tradicional, tipo de um ano inteiro, ou 5 vezes por semana. Por quê? Porque esse paciente não tem esse tempo aqui dentro conosco, dentro do hospital. Ele não tem. Como eu disse, ele pode ser sensibilizado aqui para continuar lá fora. Mas aqui dentro, você tem que ser de ordem resolutiva. Então, se você me diz, esse paciente é hipertenso, usando técnicas de terapia cognitivo-comportamental, eu abaixo os níveis de pressão? Faça. Porque para a equipe o que interessa é o nível de pressão reduzido. Se você diz, esse fulano é fumante, e eu vou fazer uma conjugação junto com adesivos, junto com intervenções grupais, etc, etc, para fazer com que o hábito seja modificado, faça. Porque a resposta é, o hábito tem que ser modificado. Se você vai ler, por exemplo, um coronariano para a equipe multiprofissional e você fala, o estresse é fundamental na vida do sujeito, você está dando uma contribuição, não importa a linha teórica que você tenha seguido, não importa o instrumental que você usou para chegar a essa conclusão. O importante é que você saiba o que está fazendo, que você tenha perfeito domínio do instrumental, do conceito, da linha teórica e que você contribua para a equipe multiprofissional. Portanto, fiquem à vontade com relação à abordagem teórica. Não existe melhor ou pior. Existe resultado pragmático. Então vejam uma outra posição. Aqui dentro do hospital, nós somos um hospital de ensino, é um hospital de ordem quaternária, portanto nós estamos lá no final daqueles grandes envolvimentos com adoecimento, as grandes intervenções, e o sujeito vem para o ambulatório para fazer um acompanhamento conosco. Dentro do Instituto do Coração, passam 2.000 pessoas no nosso ambulatório por dia. Por dia. Então, se o psicólogo vai fazer uma intervenção com um sujeito, num dia, ele deixou de atender 1.999. Ao final do mês, faça uma conta, fica um número gigantesco. Então, eu preciso identificar exatamente qual vai ser a minha atuação, exatamente fazer a proposta e que ela seja mensurável para mostrar o antes de mim e depois da minha intervenção, né? Para que a equipe possa perceber isso, e eu tenho que otimizar esse meu atendimento. Tenho que otimizar. Isso não quer dizer diminuir a qualidade, nem diminuir a seriedade. Significa ter foco e contribuição efetiva. Para isso, obviamente, você tem que conhecer os procedimentos que vão ser feitos, você tem que conhecer o que a sua equipe quer, como é que você pode ajudar. Não é porque todo mundo que chora na sala do médico vai passar na psicóloga, essa não é a definição da nossa atuação. Mas eu posso sim modificar hábito, que é uma coisa muito complicada de fazer, e fazer isso em grupo, por exemplo. Então, a cada hora minha, são 12 pessoas atendidas, pelo menos, com resultado. Então, nós estamos sempre buscando o resultado. Aquilo que a instituição vai olhar, a instituição vai olhar, preste bem atenção, e vai dizer, valeu. É diferente do resultado no consultório. O resultado no consultório é você e o cliente. Ah, o cliente saiu satisfeito. Que bom para ele. Resolvi o problema dele. Fantástico. Dentro da instituição, você tem que resolver o problema dele, mas a instituição precisa perceber este impacto da sua contribuição. Porque senão, as portas vão ser fechadas. Você passa a ser um profissional presente, mas com resultados desprezíveis. Você passa a ser presente, mas com resultados que ninguém vê. Só você e o cliente, um cliente. Os 1.999 não perceberam o que você está fazendo lá. E essa é uma informação importantíssima do ponto de vista administrativo. Quando eu chego e digo, olha, precisamos de mais psicólogo na UTI, ou então dentro de um programa de transplante que está começando, nós precisamos ter um psicólogo aqui. A instituição vai perguntar por quê. Então, eu tenho que ser capaz de mostrar
os meus resultados. A equipe tem que ser capaz de perceber e ela te defender. Não, eu preciso do psicólogo junto comigo, porque naquela situação eu não sei resolver e esse psicólogo vai me ajudar. Então ficam todos felizes. Você, porque se vê respeitado, sente que tem uma contribuição, e o outro porque realmente compartilha das informações que você tem para dar, para melhor segmento desse paciente e da família. Não esqueço nunca disso. Sempre a família, porque família e paciente é uma balança, não é? Então, quando esse paciente sozinho vem se internar, a família dele vem junto. E depois, quando ele voltar para casa, é essa célula social que vai recebê-lo de volta. Então, essas pessoas precisam estar completamente alinhadas com aquilo que a equipe propõe e pode fazer. Outra pergunta que aparece para mim aqui é como ingressar na psicologia hospitalar. Muito bem, em primeiro lugar, sendo um bom clínico. O que você tem que aprender na graduação é psicologia clínica. Os conceitos, você precisa achar aquela linha teórica onde você vai ficar mais confortável, se aprofundar nesses conceitos, levar seriamente a linha teórica a cabo, não é? Não é para fazer qualquer coisa, é para prestar atenção e estudar muito clínica. Sobretudo, entrevista, que as pessoas não sabem fazer. Entrevista. Aspectos verbais e não verbais, se você escreve ou não, pequenas coisas da técnica precisam estar alinhadas com o seu saber clínico, a sua observação clínica. Feito isto, a minha proposta é que você vai estar dentro de uma especialidade, reconhecida pelo conselho como uma especialidade. Então, você precisa se especializar após a sua graduação. Então, de conhecimento clínico, você traz aquilo que você tem na graduação. Depois você precisa se especializar, entrar num curso, fazer um curso. Hoje nós temos cursos muito bem estruturados, muito bons, cursos de residência, cursos de especialização, cursos de aprimoramento, enfim, pelo menos um ano você precisa ter desse curso, para entender a transformação, o transporte daquele conceito da graduação, daquela teoria, para a prática. Bom, aqui nós temos um outro problema. Prática. Então, o estudante, o estagiário, o especializando, o aprimorando, é que faz a escolha do curso. E se eu estou falando de transporte teórico que você teve como bagagem na graduação, procure um curso que seja prático. A teoria você já tem. Agora você precisa pegar o pulo do gato, como é que aquela teoria entra naquele lugar. Não façam cursos teóricos. É um absurdo você fazer uma especialização, está se especializando e não tem prática. O hospital é, sobretudo, prática. O que eu tenho, eu assinalo de volta, cada dia é uma surpresa. Você não vai ter essa surpresa sentado no banco da escola. Você tem que ter a surpresa na vida, na prática. Obviamente com forte contingente de supervisão. Então, a outra proposta que eu faço é que o seu supervisor não esteja sentado num lugar diferente que não seja o hospital. Então, eu venho aqui, coleto as minhas informações e levo para uma outra pessoa que está sentada num outro lugar? Não, não. Esse supervisor precisa estar junto contigo. Precisa estar lá, junto, precisa entender como é que funciona o hospital. Então, o estagiário, o aprendiz, é responsável pelo aprendizado que ele recebe. O aprendizado é seu. Então, escolha corretamente. Vá para dentro de um hospital para fazer essa especialização. Passado esse ano, pronto, estou entendendo que minimamente você consegue conjugar a sua teoria com a sua prática e você está pronto para trabalhar dentro do hospital. É isso que precisa para fazer o trabalho dentro do hospital. Tem uma pergunta que me chegou assim muito específica, que como o psicólogo faz uma avaliação para transplante. Bom, em primeiro lugar, esse transplante vai ser feito dentro do hospital, né? Certamente. Então, você precisa conhecer o processo todo desse transplante.
como é que ele é feito, até do ponto de vista cirúrgico mesmo, como é que ele é feito? Porque, por exemplo, vou dizer para você por que precisa aprender isso. Dentro da cirurgia cardíaca, o paciente traz para você uma afirmação assim: eu fiquei morto durante a cirurgia e depois eu renasci. E você, se for menos avisado, se você não entender o processo, vai entender que isso aí é simbólico demais. Mas não é. Há um momento físico mesmo, onde esse coração é retirado do peito do sujeito para entrar no outro coração. A máquina está funcionando, fazendo com que ele fique vivo, aspas, quer dizer, com esse sangue circulando, aquecido, oxigenado, enfim. Mas ele está sem o órgão. Então, durante um segundo, estrito sensu, uma pessoa sem coração morreu. Ele morreu mesmo. Então, esse paciente, ele não está só simbolizando, ele está te relatando um fato. Como esse fato vai pesar na vida dele, isso é seu trabalho de ver. Mas, quando ele carrega esta frase, eu morri um instante, é verdade, ele morreu mesmo um instante. Todos nós sabemos que ele morreu. E que daí ele renasceu. Ou quando ele diz, esse meu renascimento está na mão do cirurgião, está. Porque esse coração vai ser colocado lá dentro de novo. Ou quando você pega, por exemplo, um transplante de fígado, em que que é possível fazer um transplante com pedaços de fígado de alguém vivo, por exemplo, porque esse fígado regenera. Que impacto tem isso? Por que você precisa saber dessas coisas? Por que você precisa saber, por exemplo, o efeito da ciclosporina num processo de transplante a longo prazo? Dá problemas, por exemplo, para as mulheres, crescimento de pelos no rosto, uma certa masculinização, dá uma cara redonda. Então, nós vamos ter que trabalhar a autoestima desse sujeito, nós vamos ter que trabalhar o esquema corporal desse sujeito, nós vamos ter que trabalhar a identidade de gênero com essa pessoa. Então, eu preciso conhecer o processo inteiro. Então, como se faz uma avaliação? Primeiro, conheça o processo todo. Aliás, não só para transplante, para cirurgias de toda a ordem, para ingestão crônica de medicamentos de toda a ordem, você precisa conhecer o processo. Essa é a primeira característica do psicólogo para esse programa. O segundo é entender o procedimento do transplante em si, que também vai fazer uma grande diferença. Então, vamos lá. Transplante de rim pode ser uma doação cadáver vivo, pode ser uma doação vivo-vivo. E dentro desse tipo de doação vivo-vivo, pode vir de um familiar que seja compatível, mas pode vir de uma pessoa completamente estranha. E aí, nós vamos ter outras questões, por exemplo, no transplante de rim, familiares que sejam compatíveis com esse receptor, mas que se recusam a doar, dentro da mesma família. Então, como é que nós vamos trabalhar essa rejeição? Como é que nós vamos trabalhar o direito que o outro tem de dizer não? Como é que nós vamos trabalhar com o impacto deste receptor frente a uma recusa de um doador que para ele é próximo, porque está dentro da mesma família? Isso tudo vai fazer uma grande diferença. Nós vamos ter frases do tipo: minha mãe me doou o rim, então ela me deu a luz pela segunda vez. Enfim, esse é um impacto. Num coração, por exemplo, nós só temos doação cadáver vivo, né? Por questões óbvias. E aí, nós temos que observar muito a culpa do receptor, porque alguém teve que morrer para ele poder receber. Então, na avaliação, nós temos que incluir esse tema culpa, incluir esse tema, como é que ele percebe esse desejo que o outro morra, mas também não deseja um aplauso porque finalmente ele teve a vida. São nuances para quem está trabalhando os diferentes transplantes que fazem um transplante de córnea, por exemplo, é completamente diferente. Não temos nada disso. Então você precisa conhecer muito bem o processo para entender o que você vai esperar, como você vai encontrar esse seu sujeito. Nessa avaliação, então, nós vamos ter algumas características.
O nosso paciente cardiopata, ele vai ter que tomar ciclosporina para o resto da vida dele. Vai ter que voltar para o hospital para fazer biópsias para controle de rejeição. Então, esse cliente do hospital, depois do transplante, vai continuar cliente do hospital. Não é magicamente não desaparece o processo de adoecimento, não desaparece a relação que ele vai ter com a equipe, com o hospital e com procedimentos dolorosos. Ele vai voltar. Como é que ele entende transplante e continuar cliente do hospital? Ele não está doente, mas ele precisa de um acompanhamento no processo de adoecer. Como é que ele entende isso? Nós vamos entender, por exemplo, como é a aderência dele. É uma pessoa disciplinada, é uma pessoa que entende que vai ter que tomar esse remédio o dia todo, não pode ser aquele, bom, no fim de semana eu vou beber, então não vou tomar remédio. Aquelas negociações que a gente faz conosco mesmo, né? Faço o regime de segunda a sexta, porque no sábado e no domingo eu vou comer pizza, sorvete, doce, enfim. Essa negociação, quando você faz um transplante, não existe. Ele entende essa negociação? Está disposto a ter essa negociação? No coração, nós temos que ver também antecedentes psiquiátricos, porque receber o coração de outro já provoca um incômodo por si só, né? Aquela coisa de que alguém morreu, eu vivi, é aquele outro pulsando dentro de mim. Por mais que a gente diga que é só um órgão, as pessoas ainda misturam série de sentimentos com o órgão, com o tecido. Então, como é que essa pessoa, se ela tem um distúrbio psiquiátrico anterior, como é que fica incorporado esse novo órgão? Nós temos que fazer essa avaliação também. Outro ponto que as pessoas sempre me perguntam, e isso tem a ver com a relação trabalhista com o hospital, como eu disse, o psicólogo, para ser considerado um psicólogo hospitalar, ele tem que ser um clínico e tem que ser do quadro funcional do hospital. As pessoas me perguntam, bom, agora as relações trabalhistas estão mudando. Por exemplo, se você é um contratado CLT, então você tem uma carga horária bem estabelecida, um salário, férias, enfim. Mas a nova regra de mercado, não só para o psicólogo, mas para todos os profissionais de toda ordem, em todas as instituições, são aqueles que representam uma firma sozinho, né? O CNPJ pessoal da pessoa, né? Um PJ. PJ é uma pessoa jurídica. Isso quer dizer o seguinte, o hospital não contrata você, mas ele contrata a empresa. A empresa pode até ser você mesmo, mas aí o vínculo trabalhista do hospital com esta pessoa jurídica é completamente diferente. As férias, 13º, não tem a ver com o hospital, mas tem a ver com a firma onde você está inserido. Com isso, eu não sou funcionário do hospital. Você é funcionário da empresa, aquela pessoa jurídica. Então, mas você continua sendo, porque existe um contrato entre a empresa e o hospital. Mas isso daí é menor, ou é diferente, me sinto insegura, ou enfim. Mas eu digo que as relações estão mudando. Hoje, dentro do hospital, você tem terceirizado a cozinha. Hoje, dentro do hospital, você tem terceirizado a limpeza. E faz até sentido, porque qual é a vocação do hospital? É trabalhar com as pessoas adoecidas e não limpar o chão. Mas tem nuances para a limpeza do chão. É verdade. Mas essa pessoa que está limpando pode ser orientada. Não quero que você use como você faz na sua casa. Não quero que você use água sanitária, quero que você use determinado produto. Você faz isso na sua casa. O hospital está fazendo isso, terceirizando. E aí ele vai otimizando o seu foco de atenção. Isto é uma relação trabalhista irreversível, principalmente dentro do nosso país. Os encargos trabalhistas são altíssimos e o hospital, enquanto instituição, como todas as outras instituições, está tentando rever otimizando essa relação trabalhista, contratando pessoas jurídicas. Ainda assim, eu digo que sim, se você é uma pessoa jurídica contratada por um hospital,
para fazer uma tarefa de clínico. Essa é uma relação de funcionário, é diferente daquela relação de titulação, de coleta de dados para titulação acadêmica, onde você não está vinculado, você está autorizado, é uma coisa bem diferente. Outra pergunta que me foi trazida é como conciliar a carreira profissional com a vida pessoal. Bom, acho que isso é muito íntimo, né? Depende só de você. A carreira profissional do psicólogo implica em atualização, implica em reciclagem, implica em conhecimentos contínuos. Você vai ter que arrumar algum lugar na sua agenda pessoal para se manter sempre atualizada, participando de congressos, discutindo com seus colegas, enfim. Como é que você vai lidar isso com a sua carreira, com a sua posição de mãe, de mulher, de esposa, de provedora da casa, de filha, enfim. Depende de como você priorizar as coisas. Às vezes você tem um espaço para priorizar mais a carreira profissional, às vezes a demanda vai ser priorizar mais a parte pessoal, e é desse equilíbrio que se faz não só o profissional, mas eu vou chamar para mim, né, que se faz também a mulher de hoje, onde você tem todos os encargos de ordem pessoal em cima da mulher e que está trabalhando fora. É um desafio, mas é um desafio bastante recompensador. Na hora que você olhar para trás, você vai ver que conseguiu fazer um bom trabalho.